Até o momento, os paleontologistas acreditam que o Archaeopteryx é a única espécie de dinossauro capaz de voar. Mas se é o único dinossauro que pode voar já descoberto, como então, como alguns estudiosos de alienígenas rebatem isso, como é possível que todos os pássaros modernos tenham se originado dessa única criatura? E como é possível que pássaros e certos répteis com genes de dinossauro foram capazes de evoluir? Darwin estava errado. Não vemos golfinhos fazendo carros, não vemos elefantes construindo casas. Isso pode parecer banal, mas é um fato que esses animais simplesmente não progrediram e avançaram como nós. Por que foi assim? Por que isso deveria acontecer? Porque nós somos únicos. As pessoas falam sobre o elo perdido. Onde está o elo entre passar dos macacos, micos, gorilas, etc., para ser capaz de desenvolver armas atômicas e voar no espaço? De acordo com a evolução, todos os dinossauros morreram há cerca de 60 milhões de anos. Primeiro, há muita especulação sobre o motivo disso acontecer. Dizem que foi um impacto, provavelmente criado por um meteorito. Mas se isso é verdade, por que só os dinossauros morreram? Todos os animais na Terra deveriam ter morrido por causa do meteorito. Mas não aconteceu assim. A pergunta é, por que só os dinossauros morreram? Algumas criaturas que conhecemos bem sobrevivem há muito tempo. Baratas, crocodilos, tubarões, lagartos. Então há a possibilidade de que existam criaturas que não vimos que podem viver nas profundezas dos oceanos ou em lagos inexplorados. Nós não sabemos. Para os céticos que acreditam que os dinossauros morreram há 65 milhões de anos, eu aponto o caso do celocanto. Esse é um fóssil de peixe que foi descoberto na costa de Madagascar em 1938. Bom, acreditavam que ele tinha sido extinto há milhões de anos, até antes dos dinossauros. Esse é um peixe grande de cerca de 1,80 m de comprimento, pesando 50 quilos. É possível que a chamada evolução dos descendentes dos dinossauros seja resultado da intervenção alienígena, como muitos estudiosos do assunto acreditam? Eu acho que é possível que o selicanto tenha sobrevivido por uma atuação direta de alienígenas. Eles podem ter guardado o DNA do selicanto e reintroduzido esse peixe nos oceanos milhões de anos após ele ter sido extinto. E isso vale para os crocodilos, tartarugas e todos esses animais que conhecemos hoje em dia que sobreviveram à era dos dinossauros. É muito difícil dizer o que aconteceria se um enorme dinossauro daquela era não tivesse sido extinto. Mas não há a menor dúvida de que o mundo como o conhecemos hoje foi forjado pelo desaparecimento dos dinossauros. Talvez tenha sido feito de propósito pelos alienígenas. Porque se os dinossauros tivessem sobrevivido, eles poderiam tomar o planeta Terra. E isso não estava nos planos deles. Estava nos planos deles criar alguma coisa semelhante a eles. Algo como o ser humano. Então os dinossauros não ajudavam nesse jogo. Pode ser que a extinção dos dinossauros tenha sido, na verdade, um extermínio planejado por alienígenas. E algum dinossauro poderia ter sobrevivido a esse evento e coexistido com o homem e ainda existir sob outra forma? Talvez as respostas estejam enterradas em cada região do nosso globo. Pois quanto mais aprendemos sobre dinossauros, mais perto estamos de descobrir a verdade sobre a natureza extraterrestre de criaturas estranhas que vivem no planeta Terra. Myanmar, sudeste da Ásia, 8 de dezembro de 2016.
Paleontólogos descobriram um pedaço de âmbar contendo a cauda perfeitamente conservada de um dinossauro, que os cientistas convencionais acreditavam ter 99 milhões de anos. O espécime foi chocante, pois revelou que nem todos os dinossauros eram cobertos de escamas como retratados havia mais de um século. Mas alguns tinham penas. Porém, como os arqueólogos podiam ter errado tanto? Uma das críticas ao registro fóssil é que há lacunas no registro. Ou seja, vemos o que achamos como esse animal era há 3 milhões de anos, e então vemos o que achamos como ele era há 1 milhão de anos. Mas o que aconteceu entre essas datas? Devido a lacunas de até 80 milhões de anos, o registro fóssil é terrivelmente incompleto, e o processo de se tornar um fóssil em si é extremamente difícil. É muito difícil que ossos vertebrados se tornem fósseis. Somos maravilhosos piqueniques para muitas criaturas diferentes. A não ser que você caia num lamaçal repleto de água ou no oceano, deixando os seus ossos quase em qualquer lugar, eles nunca vão se tornar um fóssil. Há formas de vida que provavelmente nunca serão fossilizadas. Sendo assim, todos os tipos de seres anômalos podem realmente existir. Podemos encontrar fósseis de gigantes de 3 metros ou até de extraterrestres. Enquanto a ciência convencional continua a resistir à noção de que extraterrestres ou seres híbridos já existiram no planeta, podem estar levando os cientistas a desprezar dados valiosos. A comunidade científica tem se apressado em encontrar respostas quando devia fazer mais perguntas. A ciência construiu uma casa chamada o modelo padrão. E, infelizmente, essa casa tem grandes buracos nas paredes e nós penduramos quadros sobre eles, basicamente. E tentamos tapar esses buracos. Queremos certezas de que tudo se encaixe. Mas novos conhecimentos sempre mudam isso. O modelo de pensamento na academia moderna é que os artefatos não podem existir fora da nossa linha do tempo cronológica. Eles decidiram que é mais fácil simplesmente colocar as peças que encaixam e remover as que não encaixam. St. Catharines, Ontário, Canadá. Primavera de 1970. Pesquisadores do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Brock receberam uma amostra de madeira que foi encontrada enterrada a 45 metros da terra na ilha de Nova Escócia. Os cientistas fizeram testes de datação de carbono no material e descobriram que pertencia a 3.000 anos no futuro. Perplexa, a equipe repetiu o teste e obteve exatamente o mesmo resultado. Como é um pedaço de material orgânico, eles foram capazes de datá-lo. Mas as datas que eles receberam contradisseram completamente tudo, porque tinha uma data de 3.000 anos no futuro. Como isso é possível? Como técnicas de datação modernas podem produzir resultados que são tão obviamente contraditórios? A ideia básica por trás da datação por radiocarbono é que o carbono radioativo se decompõe a um certo ritmo. E você pode usar isso para datar quando vários animais e formas de vida morreram e há quanto tempo estão mortos. No entanto, há falhas conhecidas na ciência. Materiais inorgânicos como pedra não podem ser datados por carbono. E a exposição à radioatividade pode alterar as datas dramaticamente. A datação pode aumentar abruptamente com a explosão de armas nucleares. Também muda com a erupção de um vulcão com muito dióxido de carbono no ar. Mas os cientistas anseiam por certezas. Como todos os seres humanos, certeza e previsibilidade, elas tendem a minimizar as ressalvas. Mas, se as medições por carbono podem ser distorcidas com a exposição à radiação, até que ponto a datação pode ser imprecisa? Talvez respostas possam ser encontradas quando o processo for submetido a outro teste,
ainda mais perturbador. Irvine, Califórnia, abril de 2017. O Dr. John Salton está usando um equipamento de espectrometria e aceleração de massa para datar por carbono uma amostra de madeira que foi exposta à radiação durante o teste de armas atômicas nos anos 1950. O processo começa com a esterilização da madeira e a sua exposição a vários processos químicos para remover qualquer contaminação. O material passa por um processo de combustão e é reduzido a grafite para uma melhor retirada de dados. Finalmente, o grafite passa por um espectrômetro de aceleração de massa para medir o ritmo de decomposição do radiocarbono e gerar a idade do objeto. Acho isso tão incrivelmente fascinante. Se um objeto estiver mais perto de um local de testes nucleares, que esse item, então, produziria alguns resultados meio malucos? Se estiver muito perto, sim. Ok. Ele lhe daria datas que seriam equivalentes a dezenas de milhares de anos no futuro. E o que é estranho neles é que a idade do radiocarbono é negativa. Ou seja, pelo menos ao que tudo indica, a amostra é de 600 anos no futuro. E a explicação para isso tem a ver com testes de armas nucleares na atmosfera nos anos 1950 e 1960. Isso é incrível. Se qualquer objeto for exposto a algum tipo de evento termonuclear, isso muda o resultado da datação por carbono. Então eu acho que é hora de olharmos para a nossa história antiga. Porque e se algo semelhante ocorreu em nosso passado? Então as evidências mostram que houve algum tipo de detonação atômica ou guerra atômica na nossa antiguidade. Há sugestões de que pode ter havido detonação de armas nucleares no passado. E, se isso ocorreu, a datação por carbono explicaria essa possibilidade. E isso faria tudo parecer mais novo na datação por carbono. As datas mais antigas que podem ser medidas pela datação por carbono remontam a apenas 70 mil anos, uma pequena fração dos 6 bilhões de anos da história estimada da Terra. Os cientistas recorrem ao registro fóssil para preencher as lacunas, mas isso também tem suas limitações. Hisarlik, Turquia, 1870. Esse pequeno vilarejo foi o local de uma das descobertas mais sensacionais do século XIX, a lendária cidade de Troia. A cidade foi o famoso palco da Guerra de Troia, descrita no clássico épico grego A Ilíada. Antes de sua descoberta pelo arqueólogo amador Heinrich Schliemann, Troia era considerada um local mítico. Heinrich Schliemann, um grande empresário e pioneiro alemão, leu a Odisseia e a Ilíada de Homero. Ele se convenceu de que Troia existia em algum lugar na Turquia, onde está localizada na história. Então ele foi para a Turquia e perguntou para os moradores de lá o que sabiam sobre as lendas. E eles finalmente apontaram para um enorme monte, onde ele cavou e encontrou a cidade perdida de Troia. Além de Troia, outras cidades foram anteriormente relegadas ao reino da mitologia e também se descobriu que eram reais. Na Bíblia, Josué travou a Batalha de Jericó, mas não sabíamos se Jericó existia até ser descoberta por arqueólogos. Isso nos diz que há mais informações nos mitos do que pensávamos. Existe um preconceito entre os cientistas de que tudo na antiguidade deve, portanto, ser uma história inventada, um mito. No entanto, esses cientistas devem olhar para a realidade de que as descobertas arqueológicas estão verificando que essas mesmas histórias têm mérito.
Os cientistas se apressam em colocar um ponto final nas sentenças. Estão diante de um gigante quebra-cabeças, com apenas algumas peças. Mas estão tirando grandes conclusões sem realmente ver todas as evidências. E isso é um problema ao tentar reconstruir nossa história antiga. A ciência deve deixar as evidências liderarem as investigações, tirando conclusões com base no que você encontra. E as descobertas são inegáveis. Não estamos sozinhos. Extraterrestres humanoides têm nos visitado desde o início. Estaremos entrando em uma nova era da ciência, em que seremos forçados a reescrever nossos livros de história. Talvez estejamos finalmente perto de encontrar as respostas para as perguntas que a humanidade tem feito há séculos. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? E estamos sozinhos no universo? West Virginia, setembro de 1952. Várias testemunhas dizem ter visto uma bola estranha de luz cruzar o céu noturno e pousar em uma área arborizada nas proximidades. Aqueles que investigaram o local do acidente afirmam ter visto uma criatura parecida com um pássaro, com 3 metros de altura e olhos vermelhos brilhantes. Era uma criatura humanoide enorme, medindo de 3 a 3,5 metros de altura. Tinha olhos brilhantes, em chamas, e emitia faíscas e flashes de luz. Foi descrito como tendo uma cabeça que parecia um capuz, não muito diferente de uma carta de as de espadas num baralho. Todo o grupo foi unânime em sua crença de que o objeto, ou a criatura, era totalmente real, que estava ligada ao sobrevoo da estranha luz e também à luz vermelha pulsante que eles viram. Curiosamente, a mitologia indígena americana também descreve uma criatura metade ave, metade humana, que conviveu com a humanidade no planeta há milhares de anos. Os Apaches tinham uma figura demoníaca, o homem coruja gigante, que petrificava as pessoas com o olhar. Era realmente uma presença aterrorizante que podia vir a qualquer momento, principalmente no céu noturno, quando as corujas voam. É um tema muito comum em diversas mitologias nativas americanas, que em algum momento no passado a Terra foi invadida por monstros assustadores de várias formas. E a Grande Coruja, ou Homem-Coruja, é uma dessas representações. As histórias de homens corujas e outras criaturas estranhas descreveriam seres que os nativos americanos realmente encontraram e indicam mitos de criação semelhantes de deuses que se assemelham não apenas a pássaros antropomórficos, mas também a répteis, insetos e criaturas do mar. No mundo todo, nós temos estatuetas, esculturas, pinturas rupestres de criaturas muito bizarras, que podem ser encontradas em todos os continentes. E quando as comparamos, vemos que são incrivelmente semelhantes. Então é preciso saber se as estatuetas e esculturas dessas diversas representações dos supostos deuses estão realmente enraizadas em algum tipo de realidade. Será que nossos ancestrais realmente encontraram essas formas de vida inteligentes milhares de anos atrás? E se foi assim, o que eram? Se você estudar alguns dos autores clássicos antigos gregos e sumérios, você verá contos de sereias, em que existia uma ligação muito direta com os céus, com uma criatura parecida com peixe que vem do espaço sideral.
Existe alguma coisa aí que pode até não ter nada a ver com o nosso mundo biológico conhecido. Não só é real, como também sua existência é prova de que seres extraterrenos habitam as águas da Terra. Nós estamos, sem dúvida, lidando com algum tipo de espécie humanoide aquática inteligente que veio aqui como um visitante extraterreno do espaço sideral. Talvez mais pistas possam ser encontradas ao examinar as lendas das estranhas criaturas aquáticas que supostamente vieram das estrelas para a Terra. Província de Miyazaki, Japão. Maio de 2014. Na residência histórica Miyakonojo Shimazu, os restos mumificados de um animal marinho, com mãos e pés com membranas natatórias, foram postos em exposição pública. Descoberto em 1818, os ossos são os primeiros deste tipo a serem exibidos, e acredita-se que sejam do lendário Kappa, uma espécie de criatura humanoide anfíbia que supostamente habitava as águas do Japão. Esses restos são supostamente de um Kappa, que tinha sido morto a tiros em 1818 perto de um rio local. O Kappa, que significa filho da água, é uma criatura que geralmente tem 1,5 metro de altura. Ele tem pele escamosa e é geralmente da cor azul ou verde. Ele tem uma casca de tartaruga nas costas e tem um bico, assim como um tipo de carapaça em cima da cabeça, na qual sempre tem que carregar água. Se ele espirrar essa água, perde todo o seu poder e pode morrer dentro de um curto período de tempo. Então o Kappa é basicamente um demônio d'água. Acredita-se que o Kappa é muito malévolo, uma criatura muito violenta. E de fato as crianças são avisadas para ficarem longe de corpos d'água, senão o Kappa aparece para pegá-las e afogá-las. Embora os relatos do Kappa sejam raros nos tempos modernos, ainda existem avistamentos em áreas remotas, como na província Fukuoka. De fato, até hoje, placas podem ser encontradas perto de corpos de água por todo o Japão, alertando sobre o Kappa. Dizem que esses Kappas têm uma inteligência excepcional. Aparentemente, eles podem falar, apesar de ter um bico de ave. E agora, artefatos físicos reais do corpo do Kappa estão em exibição. Será que encontraremos marcadores genéticos que mostram claramente que ele pode não ser um animal terreno? É possível que os Kappas sejam similares a outras criaturas marinhas estranhas descobertas pelo HMS Challenger na década de 1870? Se a resposta for afirmativa, eles são nativos do planeta Terra, ou eles vieram para cá de algum lugar extraterreno. Talvez a resposta possa ser encontrada ao examinar os principais relatos históricos das sereias. Essas lendas sugerem que exista uma espécie altamente inteligente no oceano. E nós nem mesmo sabemos ao certo de onde ela vem. Talvez nossa definição de vida extraterrena seja limitada demais. E pode ser que essas espécies vieram aqui de algum outro lugar. É claro que grande parte do oceano ainda não foi bem explorada, então nós constantemente descobrimos criaturas novas e emocionantes que talvez antes possam ter sido apenas lendárias. Os relatos mais antigos de criaturas parecidas com sereias revelam uma ligação entre elas e seres que vieram do céu. Uma história da Síria antiga que data de 1000 anos antes de Cristo narra que a deusa Atargates desceu do céu e mergulhou em um lago para se tornar uma criatura, metade peixe e metade humana. E na mitologia grega, a deusa Afrodite é às vezes associada a seres parecidos com sereia. A evidência mais forte de que criaturas marinhas humanoides não só existiram, mas também vieram de algum lugar além da nossa Terra, pode ser encontrada na história da origem de outra criatura aquática que tem características humanas.
Os Dogons da África Ocidental adoram os espíritos ancestrais que eles chamam de Nomo, as primeiras criaturas criadas pelo deus celestial Ama. Descritas como criaturas anfíbias, hermafroditas parecidas com peixes, elas desceram das estrelas em uma nave acompanhada por fogo e raio. Existe uma história realmente incrível do Nomo, que desceu do céu em um furacão muito barulhento, que ao chegar aqui fez a terra tremer. E todo o conhecimento que esse povo tem foi dado a eles por este ser que veio num furacão do céu. Agora, isto é interessante porque nós temos tantas histórias de seres extraterrestres montados em nuvens que você tem que perguntar: o Nomo veio das estrelas? Eles eram seres extraterrenos que vieram à Terra para ensinar os Dogons? É por isso, talvez, que eles os chamem de mentores e professores? A lenda dizia que eles descreviam a estrela Sirius como sendo o ponto de origem deles e tinham informações muito acuradas sobre uma estrela anã chamada Sirius B, que nem era conhecida naquela época. Os Dogons diziam que quando o Nomo aterrissou e saiu da nave em que veio, ele quase que imediatamente entrou na água. Porque eles eram essencialmente humanoides com formato de peixe, parece que eles precisavam ficar na água. As descrições detalhadas do Nomo podem sugerir que ele era um extraterrestre que veio do espaço para habitar nossos oceanos? E ele pode ser o mesmo ser que é descrito nos relatos do Kappa e das sereias? Mas também que elas podem ainda estar entrando no nosso planeta através de portais subaquáticos. Lago Champlain, 5 de julho de 1977. Enquanto dirigiam ao longo da costa leste ao norte de St. Albans, estado de Vermont, Sandra e Anthony Manzi pararam para deixar seus 2 filhos brincarem no lago. Quando eles começaram a entrar na água, Sandra percebeu uma agitação na superfície e uma coisa chocante. Eu estava observando e, de repente, eu vi uma turbulência. Alguma coisa emergiu na superfície da água e surgiu na superfície desse jeito, bem assim, a parte de trás da cabeça e do pescoço. Eu desci e foi aí que ele se virou para trás e eu tirei uma fotografia. A foto que Sandra Manzi tirou naquele dia é considerada por muitos a evidência definitiva de que o Lago Champlain é habitado por um monstro. O Lago Champlain tem esse nome em homenagem ao explorador francês Samuel de Champlain, e em 1609 ele afirmou que, durante uma expedição, viu uma estranha criatura emergindo das águas. Esse avistamento foi apenas o primeiro de centenas. E para muitos que acreditam que essas histórias são verdadeiras, a foto de Sandra Manzi é a prova derradeira de que o Champ realmente existe. Em 1981, foi avaliada a autenticidade da famosa foto no Centro de Ciências Ópticas, na Universidade do Arizona. O resultado da avaliação da Faculdade de Ciências Ópticas do Arizona foi que se trata de uma foto autêntica. Ela não foi adulterada, ela é genuína. Curiosamente, avistamentos de criaturas similares foram relatados por todo o mundo, como o Cresce e o Ogopogo no Canadá, o monstro marinho japonês Issy, o Mokele Mbembe, avistado na costa ocidental da África, e o monstro do Lago Ness, na Escócia. Um dos aspectos mais convincentes destes mistérios é que as descrições são muito parecidas. E nós estamos falando de décadas de avistamentos, somando milhares deles. Para mim, isso indica que estamos lidando com variações da mesma espécie aqui. Estamos falando de uma população mundial. É possível que o fato de essas histórias de monstros marinhos similares contadas pelo mundo todo, existe evidência de que essas criaturas podem ter origens extraterrenas.
A história do monstro do Lago Ness me lembra um avistamento de OVNI que ocorreu no norte de Nashville na década de 1990. Um homem ouviu o som da chuva batendo no telhado e ele saiu de sua casa. Era uma noite perfeitamente clara. Ele olhou para o céu e viu um OVNI gigantesco que estava atirando em uma criatura que estava no seu deck. Ele disse que parecia um monstro snorkel de um pé porque parecia a tromba de um elefante com um pé só. No boletim da polícia, o homem descreveu que o monstro girou num redemoinho ou uma bola de luz e desapareceu. Agora perguntamos se isso é evidência de um portal que essa criatura estava abrindo e, de fato, se esta criatura e o monstro do Lago Ness fazem parte da mesma família de criaturas que viajam o mundo através desses portais ou aberturas. É possível que existam formas de vida alienígena habitando nossos oceanos e que elas venham para cá através desses portais de tempo e espaço? Mais provas possam ser encontradas com a história de outro monstro subaquático, o Kraken. Essa criatura, parecida com uma lula de enormes proporções, foi descrita em 1755 pelo historiador e bispo norueguês Erik Pontoppidan. A descrição dele não aparece em um texto fictício, mas em um livro enciclopédico sobre as diversas formas de vida presentes em seu país natal, chamado A História Natural da Noruega. Isto é muito convincente porque indica que o Kraken foi visto como um animal real e muito vivo. Na mitologia nórdica, o Kraken era um monstro do tamanho de uma ilha com vários tentáculos, capaz de afundar navios através dos vastos redemoinhos criados por onde ele passava. Muitos dos autores antigos clássicos falavam sobre Kraken como sendo, de fato, a criatura que estava no centro de um redemoinho. Então, eles viam o Kraken como um perigo para os navios. Os relatos noruegueses de que o Kraken criava redemoinhos, através dos quais os navios desapareciam, datam do século XIII. Mas será que a verdade sobre esses monstros marinhos pode ser muito mais incrível do que nossos ancestrais acreditavam? As histórias do Kraken e os misteriosos redemoinhos que ele criava pode, na verdade, ser um design extraterreno funcionando como um farol para indicar que nosso planeta é rico em água? Enquanto os cientistas estão descobrindo que a água é mais prevalente por todo o universo do que anteriormente se achava, está ficando cada vez mais claro que os planetas com grandes corpos de água líquida essenciais, como se acredita para a vida complexa, são raros. A Terra é um pouco especial, ela tem água abundante, mas também tem terra abundante. Isso pode ser uma característica peculiar. Mas levando em conta que a água líquida é tão crítica para a vida quanto sabemos, quando olhamos para os outros mundos, nós primeiramente procuramos água líquida. Se existe a vida inteligente num planeta que abriga vida baseada em água, então pode-se sugerir que o único outro planeta que essas criaturas vão procurar vida inteligente é onde também existe água. Enquanto estudava a vida marinha na costa da Itália, o estudante alemão de biologia, Christian Sommer, descobriu uma espécie microscópica com uma habilidade incrível. Ela nunca morre. O animal, uma água-viva chamada Turritopsis dorni, volta repetidamente para seu primeiro estado de pólipo e começa o ciclo de vida várias e várias vezes. Existe alguma coisa estranha nisso aqui. Existe alguma coisa que parece que não acontece nas outras formas de vida que nós já identificamos nos milhões e milhões de criaturas diferentes que habitam a Terra. Não existe limite teórico para o número de vezes que essa criatura consegue se reciclar. Isso desafia completamente todas as leis científicas conhecidas da biologia, como as entendemos hoje. Os cientistas apelidaram essa espécie de água-viva imortal e estão tentando desvendar os segredos biológicos na esperança de que ela possa ter a chave para aumentar o tempo de vida dos humanos. Mas como uma criatura incrível assim veio a existir primeiramente? É também
possível que isso que estamos vendo seja uma série de ETs que podem estar visitando a Terra há centenas de milhares de anos e podem ter sistematicamente deixado aqui algumas criaturas favoritas de outros mundos biológicos muito similares com as nossas, que têm certos ingredientes especiais para que assim que nós alcancemos certo nível tecnológico, nós possamos adaptar essas qualidades na nossa própria vida. Um dos maiores avanços da biologia agora é que estamos pegando células tronco humanas, colocando em embriões de animais e depois esperando que se tornem um órgão humano. Trata-se de uma grande experimentação. Nós pudemos pegar uma molécula de DNA de um animal e destruir genes específicos. Nós conseguimos fazer isso durante um tempo, mas agora conseguimos substituí-los com genes específicos pela primeira vez, o que está formando vários monstros Frankenstein. E agora, o exemplo mais interessante que nós vimos, e para mim mais assustador, vem da China, onde pegaram um único gene, inseriram num beagle e fizeram esse beagle ter a musculatura 2 vezes mais forte que naturalmente ele teria. Esses animais são super beagles. Isso suscita a pergunta: se podemos fazer isso com um cão, podemos fazer com um humano? Com certeza. Esse poderia ser o primeiro passo de uma revolução biológica que vai nos permitir conquistar o tipo de habilidade que é comumente relatada na tradição antiga de deuses extraterrestres que visitaram a Terra. Frankfurt, Alemanha. Setembro de 2016. O físico alemão Dr. Claudius Gross, do Instituto de Física Teórica da Universidade Goethe, apresentou uma nova teoria intitulada o Projeto Gênesis, que propõe que a humanidade não deveria apenas procurar vida em planetas distantes, mas também criá-la. Então, na pesquisa exoplanetária, nós percebemos agora que existirão planetas que serão habitáveis, mas não terão vida. E normalmente as pessoas pensam, bom, que má sorte poderia ser uma segunda Terra. Mas isso nos oferece uma nova oportunidade para talvez levar vida a esses planetas. O projeto Gênesis propõe depositar organismos vivos com apenas uma célula em planetas sem vida. Se quisermos realmente começar isso, precisamos encontrar um mundo oxigenado. Depois, nós podemos colocar células como as nossas, que têm núcleo grande e podem se multiplicar e virar um grupo multicelular. De certo modo, esse tipo de semeadura que o professor Gross está querendo fazer no futuro próximo é exatamente o tipo de ação que os extraterrestres provavelmente fizeram no passado remoto. Com esse plano de transmitir a vida para outros planetas, os humanos de hoje estão imitando o que os extraterrestres fizeram na Terra? Nós estamos continuando um ciclo que se repete em todo o universo há muitos milhões de anos? O registro fóssil existente ali não necessariamente corresponde à evolução darwiniana. Porque não vemos criaturas intermediárias desta evolução que podem existir. Então, isso indica para mim uma influência externa. Se foi panspermia direcionada, ou depois a mutação artificial dos nossos genes por extraterrestres, eu acho que de fato pode ser uma combinação disso tudo. É muito possível que existam culturas e espécies perdidas que literalmente evoluíram e saíram do planeta. Quando observamos as várias raças de extraterrestres que estão possivelmente nos visitando hoje, deve haver alguma ligação com as várias espécies aqui da Terra. Com todas essas histórias incríveis de seres híbridos, metade animal e metade humano, e estranhas criaturas vindas das estrelas, somadas com as histórias modernas de pessoas que tiveram experiências com extraterrestres com forma animal, temos que nos perguntar se a Terra é algum tipo de laboratório onde os extraterrestres estão fazendo experiências com várias espécies, tentando inventar seres diferentes. De fato, quando observamos o cosmos, temos que perguntar, ele está repleto de seres com características animais diferentes? E à medida que começamos a encontrar esses seres, estamos
encontrando versões passadas de nós mesmos ou versões futuras de nós mesmos? É possível que os extraterrestres tenham semeado a Terra e continuam a usá-la como laboratório genético, onde os humanos são apenas uma das muitas experiências? Se a resposta for afirmativa, poderia haver outras espécies destinadas a nos dominar? Ou nós estamos no processo de nos misturarmos com outros animais para ficarmos mais parecidos com nossos ancestrais alienígenas? Talvez algum dia, em breve, nós descobriremos que essa manipulação genética ocorre não só na Terra, mas também em todo o universo. Parece que estamos muito obcecados em encontrar vida em outros planetas, mas ainda existe muito potencial aqui na Terra. Se existe alguma coisa que nós aprendemos da história é que tudo é possível. Não podemos descartar a possibilidade de que, em algum lugar nas vastas profundezas inexploradas do oceano, existe uma forma de vida altamente inteligente e extremamente perigosa que nós nunca vimos. Alienígenas do fundo do oceano, se assim quiser chamá-los. 75% do nosso planeta é oceano. Acho que Jacques Cousteau disse que esse deveria ser o planeta oceano e não Terra. Nós apenas conhecemos cerca de 10% de tudo que realmente vive no nosso oceano. Hoje, quando analisamos mais a fundo nosso sistema solar, percebemos a importância do H2O. E essa água não é apenas uma força de vida para nós, mas possivelmente para outros organismos dentro da galáxia. E sabendo que nossos oceanos são tão fundos quanto de fato são, é possível que haja um mundo totalmente novo de exploração nos esperando. Nós podemos até descobrir que há outras raças vivendo no planeta Terra, mas nas partes profundas dos nossos oceanos. É possível que os extraterrestres habitem nossas águas no mundo todo? É possível que peixes exóticos, monstros marinhos horripilantes e até mesmo criaturas humanoides tenham vindo para o nosso planeta através de portais submersos? Talvez, quando nós finalmente fizermos contato com seres alienígenas, isso não ocorra nos rincões mais longínquos do espaço, mas sim bem aqui, nas profundezas da Terra.